Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, e a você que sonha empreender, e a nós, clientes, para sabermos o que tem de melhor no nosso mercado. E eu sempre trago especialistas top para te passar uma mensagem que te inspira ou algum ensinamento que pode transformar o seu dia a dia. E hoje eu estou aqui com ele que é palestrante, ele é coach, ele é mentor de empresários, coautor do livro Conexão de Corações, Mentes e Negócios, engenheiro, empresário na área da construção civil e marketing, e também acredita que tudo é no tempo de Deus e ele vai provar isso hoje aqui com a gente. Então vamos receber Vitor Louan. Seja muito bem-vindo, Obrigado. Vitor. Eu que agradeço por estar aqui na sua presença. Demorou, né? Mas a gente já começa nesse tópico, né? Tudo é no tempo de Deus. Era pra ele estar aqui antes, gente. Antes mesmo, antes Ou não era. Ou não é, O não era. planejado foi. A gente fala de empreendedorismo, mas o planejado é. Agora o resultado É depende verdade. de muitos fatores. Nossa, essa sua frase, ela por si só, pra mim, pelo menos, tira, tira um peso, tira uma ansiedade, tira o controle, porque às vezes a gente quer fazer do nosso jeito e parece que o universo não conspira, parece que conspira contra as pessoas. E aí você só fica tranquilo, relaxa. Eu tava ali te esperando uma boa, tranquilíssima, porque eu acho que tudo realmente é no tempo de Deus. Deus. Hoje foi, né? Mudou todo o processo que a gente planejou e É, eu comecei a tentar entrar na culpa, na pressão e tudo mais. Eu falei, a única coisa que eu posso recorrer agora é Deus. é. Me diz o que que você tem a dizer sobre esse momento. E aí veio o tempo. O que eu planejei, você não vai conseguir mexer, você não vai conseguir visualizar, você não vai conseguir sentir. É tudo no meu tempo. E aí, beleza. Aí passei, próximo, veio de novo. Próximo, veio de novo. Eu falei, aí eu brigava, né? Porque a gente quer se culpar. É muito duro isso, esse negócio, cara, de culpa. E olha que eu tô trabalhando isso, eu tô ensinando sobre isso. E a gente se força a se culpar, fala, não. E se eu tivesse feito isso antes? E se eu tivesse feito assim? E se eu tivesse saído mais cedo? Ou se eu tivesse. Os ICs, né? E começou o e se. Que eu falo, cara, eu sei, tem ferramenta de coach pra isso. Por Aham. que eu não aplico a ferramenta? Aí eu falei, beleza, agora fugiu todas as ferramentas. Agora a única coisa que eu tenho que fazer é ouvir o que ele tá falando. E os pais fazem. Hoje, como eu sou pai, hoje eu entendo muito isso. Quantas vezes eu falei pro meu filho não pular com a menteada de um certo modo na cama? E aí eles foram pular hoje e ele meteu a testa no chão. E aí, putz, minha enteada virou assim, passou um tempinho, virou e meteu a cabeça na parede. Eu falei, o que você tá fazendo? Não, se eu machuquei ele, eu tenho que me machucar também. Eu olhei e falei, como assim? Você não vai se carregar essa culpa, não. Você pode melhorar na próxima, mas o que aconteceu, aconteceu. Não deixa você se Interessante. culpar por isso. É interessante você trazer isso. Gente, o Vitor, ele está com uma palestra sobre o poder da O culpa. poder da culpa. O poder da culpa. E quando você se compromete com um tema, parece que você começa a ficar mais atento a ele. Então você começa a perceber o quanto a culpa ela envolve o seu dia a dia, a sua vida, as suas ações, o quanto você a sente mesmo. Porque você tá de olho nisso, né? Eu acho que ela fica mais acesa. Como tá sendo para você esse processo? Eu falo muito da questão de foco. Aham. E foco para alguém que tem TDAH que nem eu, Né? passou a vida carregando isso, sendo brigando com Deus e o mundo por conta dessa dor, porque para quem vive, ainda mais quem não sabe, eu fui descobrir com 28 anos de idade, É né? Então, mesmo. boa parte da minha infância eu não sabia por que tudo acontecia da forma que acontecia. E você se culpava muito? Ou Tipo, eu nasci no endereço errado, eu é isso nasci no mesmo, lugar Deus? errado, eu tô no planeta errado, eu tô com as pessoas erradas. E a vontade de deixar de viver era muito grande por conta disso, porque a cobrança era muito maior. Porque uma coisa é quando você não sabe o que você tem nas mãos. E outra coisa é quando você sabe o que você tem nas mãos e você não consegue fazer nada. Se eu te dou a coisa. Me fala hoje qual é o seu maior desejo que você estaria realizado se te dessem? O meu maior desejo hoje Hoje. Porque ele vai mudar, mas hoje. é me estabelecer profissionalmente na área que eu tô. Certo. Se você sabe que você tem todas as ferramentas para isso, sabe que tem tudo, e você vê que você não consegue colocar isso em prática, como é que você ia se sentir? Frustrada, E a frustração vem da onde? vira culpa, Vem vira da culpa. tristeza. Ah, vem da onde? Ah, tá. Vem da culpa, porque a Vem da culpa. culpa, ela vai fazer com que você sinta que você não tá fazendo uso daquilo que você sabe que você tem.
É diferente, por exemplo, se eu falasse que fala uma coisa que você não consegue acessar e você sabe que você não tem a ver com você. Ah, eu queria. O que eu não consigo acessar hoje, que eu sei que não tem a ver comigo. É, o que você ainda não consegue acessar, que você não tem a ferramenta certa. Ah, pode ser coisa material? Pode, com Vai, ter um certeza. helicóptero. Exatamente. Você não tem a ferramenta. Qual a ferramenta seria para ter um helicóptero hoje? Dinheiro. Dinheiro e O todo. trabalho. O trabalho, exatamente. Você poderia ser Aham, piloto de isso. helicóptero. Mas É. você ainda não tem a ferramenta na mão. Então você se culpa por não ter helicóptero hoje? Depende. Se eu for olhar também para tudo que eu já tive em mãos, que eu não soube administrar de maneira correta, eu posso me culpar sim. Exatamente, porque aí você voltou de novo. Não é algo que você não tem. Ah, eu não É, tenho como ter helicóptero hoje porque eu não tenho recurso financeiro. Mas aí você vai então, olhar e falar, mas eu já tive possibilidade de ter. Então é algo que você sabe que você tem. nós temos. Exatamente. A Aham, gente tem possibilidade de ter tudo. temos. Só que tem muita gente que tem uma consciência muito pequena. Então você fala pra um cara que ele não tem uma Ferrari, ele fala, tá bom, eu não. Tô conformado. Eu tô conformado. Eu já vi amigos falar, cara, o cara às vezes ganhava mais do que eu, mas ele tava feliz com o Onix. E ele queria Uhum. trocar por outro Onix. E pagar caro no Onix. É caro, é mesmo. É É caro, um caro. carro básico é caro. É o carro básico. Eu falo, Uhum. cara, como é que a pessoa consegue. E é muito questão de consciência. Pra ele, o Onix era o top das galáxias, o HB20. Nada contra. Aham. Só que o preço que você paga nesse, você compra um carro híbrido que você não tem. O IPVA, se eu não me engano, é menor. Não posso estar errado, mas tem uma luta para isso. Uhum. Você não tem é, dia de rodízio. É Aham. uma super vantagem você ter um carro que não tem rodízio. Ele consome 3 vezes menos que um carro comum e tem uma super tecnologia. Cara, não tem no rodízio. Eu não sabia dessa informação. Então, a falta de conhecimento. Você se É, sentiria culpado de não ter um carro porque você não sabia. é. Nossa, eu não sabia várias coisas aí que você acabou de falar. Então, a falta do conhecimento, ele te traz menos peso. Quando É você vai, por verdade, exemplo, é a gente vai falar verdade. de. Aqui, É a até. bendita ignorância, né? É, mas isso Nossa, é muito pode ser real bom isso. ou pode ser ruim. Pode ser sorte, pode ser azar. Porque vamos parar pra pensar. Na Bíblia ela diz o quê? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Uhum. Quanto mais a gente sabe, mais a gente corre risco de desculpar por não ter cumprido aquilo. Por que Jesus não carregava a culpa? Porque ele estava cumprindo. Agora imagine se ele não cumprisse a missão dele. Imagina. Olha o peso. Ele carregou o peso do mundo nas costas e É, conseguiu chegar no final, porque ele não é. se culpou. Porque ele sabia que ele era capaz e ele realizou aquilo que ele era capaz. O pior é você saber que você é capaz de não realizar. Nossa, é uma dor da frustração mesmo, né? A É dor da culpa. frustrante. É. Você traz esse tema, eu acho muito interessante quando a gente vem pro lado empresarial. Quantas pessoas não têm desenvolvido a sua capacidade? Ela sabe que tem capacidade, ela vê pessoas que têm menos capacidade que elas, desenvolvendo algo mediano, e ela sabe que ela pode muito mais, ela não consegue avançar. Isso deve estar atrelado ao quê? Culpa. Culpa também. Volta na mesma coisa, porque ele vai ficando mais pesado aquele fardo, porque ele olha e fala, mas eu não realizei. Aí ele se culpa por não ter realizado. Aí ele continua não realizando porque ele tá se culpando por não ter realizado. E aquilo vai deixando ele infeliz, vai deixando ele frustrado, vai deixando ele angustiado. Você pega, por exemplo, hoje, um empresário que quebra, que ele não tem controle emocional, e geralmente ele vai quebrar por não ter controle emocional, Uhum, porque se ele quebrar uma empresa só por quebrar uma empresa, você pega o Steve Jobs. uhum, Ele foi expulso da empresa que ele criou, que era o sonho dele, que era a Apple. Ele criou a Pixar. Ou seja, uhum. ele não quebrou. Ele Ele, transformou. ele transformou, ele falou, tá bom, eu vou fazer de outro jeito, eu vou por outro caminho. E, na verdade, nem foi ele só viu, quando ele viu, já foi. Porque ele não carregou essa culpa de ter sido expulso de lá. Ela bate, mas é aquela coisa, é o que você vai fazer com ela? Que ela vai vir, Exato. não tem como você lidar e não olhar pra ela. Você tem que olhar. Cristo olhou pra Deus na hora da cruz e ele falou, Tá. por que me desamparaste? Nossa. Ele sentiu ansiedade também. Ele teve que lidar com Ele todas as teve coisas que isso. o ser humano passa, porque senão ele não conseguiria. Isso é uma coisa que me ajudou muito nessa questão de culpa. Foi logo que eu comecei a montar essa palestra, essa questão da gente poder sentir as dores dos outros, porque a gente consegue ajudar mais, a gente consegue Uhum. ser mais empático, a gente consegue entrar mais na vida do outro, porque é aquela coisa de caminhar 2 milhas, né? Então, se ele te pedir para caminhar 1 milha com ele, caminhe duas. Porque eu não sei se é uma, mas eu acho que é uma para caminhar duas.
Mas você vai sempre caminhar mais, porque você vai entender a dor do pé dele, você vai entender o sapato dele, você tem que vestir o sapato da pessoa. Exato. Ah, mas olha, eu acho essa palavra empatia. É uma palavra que eu acredito que a gente só tem empatia mesmo, e nem tanto assim, quando a gente realmente veste o sapato do outro, ou quando a gente passa por situações. Eu vou trazer na área empresarial aqui para você. Eu trabalhei a vida inteira com os meus pais em pastelarias, né? A gente tem várias lojas. E quando aparecia licença maternidade, né? Aparecia uma funcionária grávida. Com a minha santa ignorância, gente, porque a gente evolui, graças a Deus, né? Eu pensava assim, nossa, mas por que que o marido tem que ir junto? Ele tem que faltar no trabalho pra ir junto, né? Por quê? Ele é pai, ele não é mãe, é a mãe que vai pro hospital. Ele não deveria pedir folga pra acompanhar a mãe. Tipo, pra mim não fazia sentido. Não fazia mesmo. Me desculpa aí, gente, mas não fazia na época. E depois que eu fiquei grávida, veio a minha vez. Eu entendi perfeitamente a importância do marido, do pai do filho acompanhar a esposa. Com certeza eu me tornei uma líder, uma chefe muito melhor. Por quê? Porque eu passei por aquilo, então eu entendi no meu coração. Aí eu pude ter empatia. A gente pega isso, por exemplo, na área de palestras, na área de mentorias e tudo mais. Uma coisa que eu ouvi uma vez, se eu não me engano, acho que foi até o Anderson que falou pra gente, que pra gente aplaudir, pra gente ser aplaudida, primeiro a gente tem que aprender a aplaudir. Claro. Então você tem Uhum. que saber sentar lá e olhar e sentir as dores de quem tá lá embaixo, porque aí quando você estiver lá em cima, você vai entender. Você não vai sair pisando. E muitas vezes você vai acabar errando e não vai ter Uhum. jeito. Não, a Por isso gente que essa, erra essa sempre. questão da culpa, Hum, ela não existe no final. Se você parar pra ver, não existe o culpado. Porque se é tudo no tempo de Deus, tudo hum. ocorre como Deus quer e da forma que ele planeja, quem é o culpado? Então ele é o culpado? Não existe culpa. Não. Eu Na acredito verdade, que tem que a existir. gente, a gente carrega algo que não deveria existir. É. Será que foi algo implantado? Com É uma certeza. ideia implantada para desviar a gente do grande propósito? Vamos pensar assim em coisas assim reais mesmo. Se você carrega a culpa em você, você acaba tomando decisões que às vezes são adversas à sua meta, aos seus objetivos ali, seja na empresa, com a família, né? Então, a gente criou dentro essa palestra da culpa, esse treinamento, que é o quê? É o mecanismo da culpa. Isso vai virar uma mentoria. Que a primeira coisa é culpa com dois Cs. É Ah, é. culpa. Eu não sei nem, ainda não criei uma pronúncia para isso, né? Aham. Mas vai ser o quê? É crenças. Então, quais são as crenças que você carrega? A culpa, ela tá muito ligada ao que você falou. Quais são as Uhum. crenças que foram implantadas em mim? Desde que eu nasci. Quando a gente nasce, hoje a maior preocupação que eu tenho com o meu filho é o que eu tô implantando dentro da mente dele. E eu, quando tá dando certo, eu fico muito feliz. Quando tá dando errado, eu fico em choque, mas Uhum. porque eu sei que ele é um terreno fértil. E ali é como se fosse a mente, é como se fosse uma terra fértil, você vai plantando árvores ali dentro. E aquilo vai, você vai regando, e aquilo vai crescendo, você vai regando, e aquilo vai crescendo. E Só que também não tem só a nossa plantação ali, não. Tem todas exato, as circunstâncias ao é redor. tudo. E vai sendo plantado. O passarinho Uhum. comeu uma semente de um lado e Uhum. levou pro outro lado. Então, Vem tudo tempestade, vem fogo. tempestade, voo. Então, não tem como ter controle Uhum. sobre tudo. A gente não vai ter. Por isso que não existe a culpa. Porque a gente Uhum. não tem como ter controle de nada. Exato. Se a vida quiser, se for o tempo de Deus acabar tudo aqui hoje, vai acabar. Você vai fazer o quê? O pessoal do Rio Grande do Sul conseguiu fazer o quê com aquilo que estava acontecendo? Nada. Nada. Eles conseguiram ter ajuda, né? E confiança. Exatamente. Eles só podiam confiar ali. Ali eles só podiam confiar e fazer o que eles sentiam de fazer, Uhum. porque não tinha o que fazer. Então, se hoje Deus queira que eu não esteja mais aqui, eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada, mas eu posso fazer agora. A gente tá aqui agora, vivendo esse momento. É muito chato esse negócio. Eu odiava essa coisa de, putz, não, vivo agora, é agora, é agora. Aí você vai pra uma empresa e fala, cara, como é que uma empresa vive agora? Uma empresa é fundada em planejamento, Uhum. em estratégia, em metas, objetivos, planos. E aí, como é que você pega uma empresa que tem meta, objetivo, plano e ela quebra? Como é que tem empresários que têm faturamentos milionários e do nada estão falidos? Você pega a da Carla Sarni, da Sorridentes, Uhum. Adoro ela. que teve o faturamento, eu cheguei a palestrar com ela no Arrasta, ela conta, né, que ela teve quando ela quebrou em milhões. Por Foi, que foi a quebrou? primeira vez, né? É, Que ela. primeira. É.
Mas a história dela é muito interessante. Para você que não conhece, entra no Instagram dela, procura algumas palestras. É sensacional. Ela é incrível. Eu gosto muito dela. Só que hoje ela tem uma empresa de bilhões, ela tem um É, grupo de bilhões. Então você fala, tá, então a dor ela vem pra te forçar pra você chegar em lugares maiores? Ponto. Então a é. dor ela é necessária. Você não cria músculo sem dor. Uhum. Como lidar com a culpa? Sabendo que ela existe. A primeira coisa é você entender que as coisas elas acontecem. E o aceitar, ele é maior do que o ajudar, sabia? Se você pegar uma pessoa na rua e você resolver ajudar, ou uma fundação, ou qualquer coisa, você tem uma escolha. Você não ajuda forçado, porque aí já não é ajuda. Mas, por exemplo, eu escolho ajudar um fulano. Beleza, eu escolhi. O aceitar, você não tem escolha. Ele é maior. Aconteceu a tragédia no Rio Grande do Sul. Eles têm como escolher aquilo? Eles não escolheram. Eles tiveram que aceitar e lidar com a situação. Eu acredito assim, né? Acidentes, eles são causados. Claro que quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, a gente vê uma série de negligências nossa, né? Negligências. Humana, com a natureza, com os recursos, né? Que estão disponíveis para a gente, que a longo prazo poderia acarretar no que acarretou e o mundo está declinando para isso, né? A gente sabe, a gente tá criando Então, o eu acho efeito. que aí tem a culpa, ela se faz necessária para a gente dar um freio, né? Com políticas sérias nessa área, porque realmente tem culpados. Aí você chega no ponto que é o nome da palestra é o poder da culpa. Por quê? O poder da culpa cura. Porque você tem que Hum, saber que ela existe. exatamente. Exatamente. E aí quando você olha e fala, ok, a gente tava falando de tempo. Beleza, eu poderia ter feito mais cedo, eu poderia ter sido diferente, eu Poderia poderia. ter falado a hora certa para ele. Exatamente. Tá ok. Mas o que que isso vai mudar na sua vida quando você olhar e falar, ok, existe a contrapartida? Realmente, poderia. Ok, agora o que que eu faço com isso? Você acredita que você não vai ficar mais atenta nos horários nas próximas vezes? Com certeza. Entendeu? Nossa, por E que a que a gente culpa aprende a cura. lição com o erro? Porque é muito mais fácil a gente aprender errando. Será que é porque tem o constrangimento? Será que é porque tem a culpa? O que que tá atrelado a isso? Porque tem gente que fala assim: ah, você não tem que aprender com o seu erro, você tem que aprender com o erro do outro. Não, eu aprendo muito mais com o meu do que com o erro do outro. E Parece não que a ter. gente quer sentir na pele, né? E pode virar uma crença. Isso tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes a É, gente vai aprender com nossos erros e isso é a mesma coisa. Eu cuido do meu filho, mas tem hora que eu deixo ele errar, eu deixo ele cair, deixo ele dar o tropicãozinho ali, queimar a algumas mão coisas, no queimar a fogão. mão. É pra lógico, não você por- tem como minar isso. Claro. Por exemplo, para essa questão do fogão, eu comecei a pegar coisas quentes, mas não tão quentes perto do fogão e fazer ele colocar a mão. Pra ele Sim. entender que ali é quente. Eu falo quente. A hora que eu falo quente, ele sai de perto. Ah, Então sim. eu fui criando esse mecanismo dentro da mente dele para Uhum. que ele tenha essa segurança. Eu vou conseguir fazer isso com tudo? Não. É. Eu criei o mecanismo dele brincar na ponta da cama, só que a irmã foi lá e criou o mecanismo no meio da cama. Então sempre que ele vai brincar comigo, ele me leva pro meio. Aham. A irmã fez o quê? Levou ele pra ponta. É com a inocência, né? Então eu tive como prever isso? Não. Agora ela aprendeu também. Exatamente. Então vai ter coisas que a gente não vai conseguir ter controle. Vai ter coisa que a gente tem. Na maior parte das coisas a gente não tem controle. Uhum. E aí a gente saber olhar e melhorar. Não adianta, Exato. a questão da culpa e do aceitar eu aceito, mas eu melhoro. Não é eu aceito e eu continuo errando. O que eu podia ter feito diferente a partir disso? Exato. Essa é a evolução do empresário. Porque o empresário, ele sente culpa, mas ao mesmo tempo ele flui, o empresário de Uhum. verdade. Porque ele vai olhar e vai falar, beleza, a gente fez uma tentativa aqui de marketing, de plano de carreira, e falhou. Quais são os dados? Isso. Ok. Onde está o ponto de maior bloqueio? Onde está o erro? Está aqui. O que levou a esse erro? Eu trabalhei muito assim quando eu trabalhei com multinacional Uhum. e eu olhava quando eu errava, a gente até pegou uma fraude lá muito grande por conta disso. Uma menina errou uma nota. Eu falei, mas por que ela errou essa nota sendo que ela nunca tinha errado aqui nesse sentido? Fugiu do padrão. O que levou ela a errar esse erro? Aí eu olhei no sistema, estava errado alguma coisa. Eu falei, pera, mas isso aqui não deveria estar no sistema. O que levou essa informação? Quem trouxe a informação para o sistema? E aí eu comecei a pegar uma linha de coisa. Falei, Rastreou. aqui está o problema. Então isso foi imputado o erro para aquela pessoa errar, para outra pessoa se beneficiar daquilo. Exato. Então, a gente tem que mapear, a gente tem que ter dados. Isso para a vida. Uhum. A Pra culpa culpa, também. a culpa, ela é uma forma de você ter dados. Rastrear o que tá Você sentindo. rastrear. Então, quando você rastreia,
fica muito mais clara a sua vida, muito mais claro os seus resultados. É muito fácil virar pra você e falar que essa parede atrás tá reta. Eu tô vendo ela reta, você tá vendo que tá errada. Mas me prove que ela tá reta. Com métrica, fita métrica, com aquele dosador de nivelamento. Exatamente, você tem que... E uma empresa, a gente falando de negócio, trabalha com verdade. Com números, né? Ela precisa Com ter, você precisa provar fatos, aquele fato. Não tem jeito. indicadores. Então, quando você tem tudo isso, quando uma empresa de verdade, uma empresa nacional, global quebra, ela sabe que ela vai quebrar. Ela não Ela, quebra sem saber, ela já sabe o que ela vai fazer, o plano de contenção para tudo aquilo. A não ser que ela negligenciou os dados. a não ser que tenha pessoas com processos falíssimos, com, Falhos. com, é, E com negligenciou, ele olhou para os números, estava claro. Tava claro que a Kodak ia quebrar. Tava claro, tava sim, nítido. Tava tão nítido quanto Blackbuster. não, é Blackbuster, mas tão nítido quanto a nitidez das câmeras deles que eram boas. Tava nítido. Gente, eu era apaixonada por essa empresa. Entendeu? A Adorava. Blackbusters também, tava É. nítido. As coisas, elas te dão sinais. Hoje, você vai falar de engenharia, o que acontece? Um prédio, ele não cai de graça. Uma obra, ela não dá grande problema de graça. O concreto, hoje, vamos falar de uma obra de concreto armado, por exemplo, que é a maior parte no Brasil, ele te dá sinais, ele é projetado para te avisar quando ele vai quebrar, quando ele vai romper. Ele te avisa. E as quedas da nossa vida, elas nos avisam, que é o que a gente chama de pré-quedas. Que eu tava falando pra você, dependência emocional. Faz todo sentido. Ela te Todo avisa. sentido. E a pré-queda, às vezes, ela não é ruim. Eu tenho aprendido isso, que a pré-queda, ela é boa. Porque ela tá te avisando de algo que ela vai te bloquear lá na frente. Se você corrigir ela agora, lá na frente você não vai ter de novo aquelas pré-quedas. Quanto antes você resolver essa pré-queda, vai te evitar de inúmeras quedas lá na frente. Sim. Nossa, é impressionante como a vida segue um padrão, né? Você tá falando de pré-queda, de prédio que dá sinal. É igual um filho, gente. Começou com o nariz entupido. Você não passou o rinossoro, Acabou. vai dar bronquite, asma, pneumonia. O corpo, ele avisa, ele dá sinal. Ele dá sinal, a vida dá sinal, a emoção da gente dá sinal. É tudo um sintoma, né? E a gente volta pra aí, a gente volta pra parte espiritual. Ela dá sinal o tempo inteiro. Uhum. Você pede resposta, ela te responde na hora. É um negócio surreal. Só que a gente não quer ver. É a mesma coisa, eu pedi resposta pra Deus, ele deu a resposta do tempo. O que ele tá fazendo com isso, eu não sei. Mas ele deu o sinal. Agora, cabe a mim aceitar o sinal dele ou negligenciar. É que tem tantas pessoas que querem estar no controle dos resultados que negligenciam os sinais. E aí volta numa outra coisa que eu tenho trabalhado bastante. A gente foca muito em resultado. É importante, é lógico que é. Uhum. Mas o processo ele é mais importante que o resultado. É doloroso, né? Porque a gente quer Mas sentir o ele benefício do vai dar o resultado. resultado, o processo ele vai te dar os sinais do resultado. Aí que Uhum. tá. Uma empresa ela sabe para onde ela tá indo pelo processo, porque ela vai te dando sinais de onde ela tá indo. Uma empresa grande ela consegue perceber 2, 3 anos antes para onde ela tá indo. É lógico, teve pandemia, teve mudanças que a gente não tem controle. Mas empresas estruturadas elas fizeram daquilo uma puta de uma alavanca. A gente viu que teve empresas que cresceram demais na pandemia. E elas estavam esperando. Tem empresas que estão esperando esses pequenos momentos. É aquela coisa do lenço para quem vender, lenço para quem tá chorando. Guarda-chuva na época de chuva. Guarda-chuva na época de chuva. Eu sempre me perguntei, você já viu aqueles caras que vende lenço, que vende sorvete, que vende... É o mesmo cara. Como é que ele sabe quando vai chover, quando vai vender picolé, quando... Tudo que você imagina o cara tem. Do nada resolveu chover hoje, ele tira da cartola do mágico e suja o guarda-chuva. Cara, de onde você tirou o guarda-chuva? Cara, são os caras que mais prevê o mercado porque eles estão atentos o tempo inteiro. Existe uma matéria já, eu acho que tem até uma faculdade, um curso. Faz tempo que eu vi isso, que chama de prever o futuro. Com dados. Não é premonição, não, tá, gente? Esqueci o nome. Não vou falar que eu vou falar errado. Nossa, até ver agora também não vou falar, não, que agora se. Porque aí entra no outro tópico, que é a questão do. Mas é de prever com dados o futuro. Exatamente. Você consegue prever com os resultados e os dados. Provisionar é de provisão, né? Mas é previsologia, alguma coisa assim. Eu achei interessantíssimo isso. Só que. Por que eu falei que eu também não vou falar? Mesmo eu tendo pensado a palavra certa. Porque a gente vive muito. O nosso cérebro ele vive de referência, ele precisa de referência. Sim. Aí voltamos de novo para a construção, para uma empresa.
Quando você vai fazer um projeto, ele precisa de um ponto zero. Uhum. Ele precisa de um ponto de referência. Dali vai surgir tudo. Se você errar no seu ponto de referência, que, vamos supor, eu comecei a traçar dali daquele canto. O cameraman vai saber melhor do que eu, porque ele tem as referências das câmeras. Se eu errar a referência do primeiro ponto, eu vou errar todos os outros pontos. Sim. E tal, ele vai estar certo, você sabia? Isso acontece muito em construção de prédio. A gente construiu um prédio no Tatuapé, ele ficou, vamos supor, o prédio ele tem uma faixa aí, 10, 15 centímetros pra gente, no prumo, que você nunca vai perceber. Desvio padrão? De prumo. Porque não tem como. Você errou um nível, só que quando você vai dentro do apartamento, você tira o esquadro, ele tá perfeito, ele tá certo. Mas tá certo em relação a quê? Qual é a referência? Qual é a referência? Se eu pegar a referência da fachada, ele tá certo. Só que referência ao ponto zero, ele tá errado. Então tem que ser muito próximo ao ponto zero. Exatamente. Na verdade, você sempre tem que voltar ao ponto zero. E aí você vai entender onde eu quero chegar. Você sempre tem que voltar ao ponto zero para ver se a referência tá certa. Porque se você, por exemplo, eu for pegando, o que que eles fazem no prédio? Só para você entender a lógica. Você traça o primeiro andar, aí você fez. Aí você marca um ponto do ponto zero, traço um e jogo pro de cima. Aí eu venho do de cima, desço o prumo e olho o ponto de baixo. Aí aqui deu uma balançadinha e veio um pouquinho pro lado. Na hora que eu vou do de cima, o de cima já tá um pouquinho errado com o de baixo. E aí eu vou levando do de baixo pro de cima, do de baixo pro de cima. Se eu não voltar lá e corrigir com o ponto zero, a referência vai estar sempre no ponto anterior. E onde está a sua referência? E aí é o segredo. Onde está a referência que a gente está usando? Se a gente voltar no ponto zero, vai estar torto. Mas, por exemplo, minha referência está no bairro que eu cresci e é ali que eu vivo, é que a gente estava falando É um perigo isso. Minha referência está lá. Tem uma história que a filha do Paulo Vieira contou naquele evento que ele teve lá no estádio. Eu tava lá. Cara, todo mundo que eu conheço hoje tava lá. Aquele evento pra mim É que foi você só anda sonho. com o povo da Febracis, você quer o quê? Qual é a minha referência? Ela falando da médica, né? Então, ela falou da médica que foi na cidade dela. Ela se achava a mais bonita. A mais inteligente. A mais inteligente, tinha a melhor casa. Quando ela chegou na faculdade, ela entrou em depressão. Falou, não aguento. É muito pra mim. Saiu da zona de conforto total. Total. E aí... As referências... Aumentou a régua, né? É a mesma coisa. Você chega lá no topo do prédio, você desce o prumo e olha pro ponto zero e falei, ferrou. Tá errado. E agora, o que a gente faz? Tem que consertar. Tem que consertar. Ou você deixa torto e esquece a referência e traça uma nova referência, que aí é um dos segredos, foi o que a gente fez. Nesse caso, seria interessante. Depende. Da médica? Depende. Depende da média, depende de onde você quer chegar, depende do que você quer fazer, depende do processo que você quer criar. Então, por exemplo, nesse caso, a gente teve que dar uma distorcida no prédio, porque o que começou a acontecer? Como eles não conferiram isso e deixou pra conferir lá em cima, as salas começaram a fazer assim, ó. Ah, tá. Torcer. Você entrava dentro do apartamento, você sempre tava no esquadro. Ah. Só que tava no esquadro dentro. Então o esquadro é o quê? Isso aqui tá no esquadro. Ele tem um ângulo de 90 graus aqui. Só que dentro do apartamento eu tô reto. Só que... Posso mexer? Pode. O que ele... Olha que interessante. Meio uma bíblia do seu lado. Aqui, vamos supor que o primeiro tivesse assim, o segundo fez assim, o terceiro fez assim, o quarto fez assim, o quinto fez assim. Daqui a pouco... Só que se eu olhar aqui dentro, esse ângulo aqui ele continua reto. Entendi. Se ele continuar reto, só que o esquadro mudou. tá certo, só que meu ponto de referência mudou. E se você olhar para uma vista, vai estar diferente. Vai estar diferente. Mas você nunca vai perceber, a não ser que você vá no apartamento de baixo, porque é milimétrico. Então você vai começando a perceber. Porque você olha no apartamento de baixo, você olha, então tudo depende dos pontos de referência. Você precisa ter a referência do outro pra você saber que a sua tá errada. Nossa, eu uso muito isso quando... Eu tava falando com a Rebeca agora sobre isso. Né, Rebeca? Eu uso muito isso quando eu tô desviando do meu caminho. Que faz pouco tempo, faz o quê? 3 anos que realmente eu tô ligada à espiritualidade e quero fazer as coisas certas, né? Só que eu aprendi a fazer muito errado antes de fazer o certo. E Errado aí pra toda quem? vez que eu... Pela situação, pelo mundo, pela vida, por tudo. Pelos caminhos que eu decidi. E agora eu quero decidir pelo caminho que eu acredito que é certo. Porque pra outras pessoas... Mas a minha referência A sua referência. É Jesus Cristo. Aí tá Então, o segredo. Toda vez que eu vou uma desviada, eu tenho que voltar lá pra trás e falar, não. Aí, às vezes, eu até procuro na Bíblia pra justificar a minha desviada, e não existe isso. Ela te corrige novamente, volta. E é duro, viu?
Ou, mas aí que tá o segredo, porque na verdade você precisa de referência. A gente Uhum. somos seres referenciais. E aí que a gente não percebe. A gente quer ser referenciado o quê? Tudo tá certo, de Uhum. acordo com a sua referência. Então, Então a pergunta seria qual? Qual é a sua referência? qual é a sua referência hoje? Aonde você quer ter a sua referência? Qual é o seu ponto zero? Porque a gente vai ter referência para cada coisa. A gente tem referência para sala, a gente tem referência. Então, cada coisa tem um ponto de referência. Mas qual é a referência zero para tudo? Vamos pensar em. Aí você vai plano cartesiano, plano 3D. Hoje a gente está aí com a realidade aumentada, com a IA e tudo mais. Então, qual é a referência zero? Você tem que ter um lugar para voltar. E aí é onde eu falo da questão da espiritualidade, que muita gente às vezes tem dificuldade, tá tudo bem. Entenda que você precisa de uma referência que ela seja perfeita, que ela seja boa, que ela seja amável, que ela seja adorável, que ela seja é, inspiradora. Então, por que que hoje eu busco a referência como Cristo? Primeiro, porque ele disse. Ele veio em carne e morreu por nós. Mas se eu não fosse levar essa questão em consideração, como muita gente quer dizer que isso é mentira, eu acreditei por muito tempo que a Bíblia foi a mão do homem que fez Também. Era a e desculpa que eu dava a para eu desculpa que eu continuar dava para eu errando. não continuar lendo. Uhum. Exatamente. Uhum. E eu acreditava muito nisso, porque minha referência me dizia muito isso. Só que eu sempre tive a referência como Cristo. Eu sempre amei ele, eu sempre tive uma paixão gigantesca por ele. Porque não tem como amar Jesus, cara. Você já parou pra perceber? Eu ouvi uma pregação dessa na igreja esses tempos atrás que foi um negócio que foi um choque pra mim. Você já viu alguém que não ama Jesus? Você pergunta pra todo mundo, ele fala, era um cara maneiro, ele era um cara legal, ele era um cara As exemplar. pessoas têm as pessoas que não acreditam, né? Elas, pelo menos simpatia elas têm. Não tem como admirar. É, É aquela aham, pessoa que você fala, é. cara, ele fez tudo errado, mas não tem como não admitir o resultado dele. Não tem como admitir a história de Cristo. Ele era na contramão, né? É até hoje, né? Só que, qual que é o problema? As pessoas admiram Jesus, mas elas não admiram o Cristo. Agora me deu um nó. Como assim? Cristo, Jesus, pra mim é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas o É. Cristo é o que tem que fazer certo. É o cara que tem que seguir o caminho de Deus. É o cara da palavra. É aonde vem o bloqueio das pessoas. Porque o Cristo te faz mudar. Jesus é legal. É. Jesus é o cara que dá o exemplo, mas ele não te obriga a seguir ele. Agora o Cristo fala: aqueles que querem me seguir, peguem a sua cruz. Como é que é? Pegue a sua cruz e siga-me, né? É, isso. Abra mão Ele da tem sua vida. TDAH. Eu entendo muito ele, porque eu Esqueça. também tenho. Nossa, pra eu lembrar as palavras, mas quem O conhece, mas quem. Chapolin tinha TDAH. Nossa, eu Lembra nunca que ele parei pra começava a ver. contar as histórias? É, é mais ou menos isso. Mas é. Então pegue a sua cruz e siga-me. Sim, é isso. O Cristo pede, Jesus não. Uhum. Entendeu? Que te deu nó. Então as pessoas amam Jesus, mas elas não querem aceitar o Cristo. O Cristo faz você abrir mão da sua carne. O Cristo faz abrir mão do seu orgulho. O Cristo faz você abrir mão do seu ego. O Cristo faz você amar o próximo como a ti mesmo. O Cristo te pede isso. O Cristo te dá paciência, te dá todos os frutos do espírito, até para você liderar. Às vezes aquela pessoa difícil que você precisa conviver, para você Mas para você aceitar, chegar para você... nisso, você precisa aceitar o Cristo. E para aceitar o Cristo, você tem que escolher mudar a sua referência. E a hora que você muda a sua referência, a sua vida muda. Tem uma coisa que a gente chama de ó, o TDAH. Ah, Só porque você falou. Que é como se fosse um ponto de inflexão. Quando aham. uma coisa muda, tudo muda. Tudo muda quando alguma coisa muda. Você começou a ir pra academia. Você faz academia? Hum. Você já Já fez tentei academia? várias vezes. Já fiz algumas épocas da minha vida, muito importantes, inclusive. Posso ser o advogado do diabo aqui hoje pra você? Pode, por Por favor. que, Pode ser franco. pode ser franco? Ah, é Pode. verdade, pode ser franco. Por que você não faz hoje? Ah, eu não gosto, Mas por que você não gosta? porque Aquela me coisa traz chata. dor. Eu não gosto de sentir dor. Você não gosta de sentir dor por quê? Ah, eu não, não me sinto confortável com a dor. Tá. Você não se sente confortável com a dor. É, E se você pudesse treinar e não sentisse dor? seria interessante. Tá. E por que você não treina e sem sentir dor? Porque hoje eu não sei dessa informação. Não sei o que me faria treinar e eu não conheço, eu desconheço. Se você treinar certo, se você treinar com regras, com rotina, com planejamento pra você não sentir dor, uma empresa, quando ela tem um planejamento, aquilo não é seguido?
Se você É. se planejar para não sentir dor, você acredita que você vai ter dor? Você pode ter cargas menores, só que aí todo planejamento ele tem um resultado. E a longo prazo, né? Ou seja, se o seu planejamento for só treinar para não sentir dor, seu processo pode demorar muito mais. Sim, Só com que você certeza. consegue fazer. Aí que tá o segredo. Você consegue fazer. Só que talvez você não consiga fazer no tempo que você quer. Só que você tá fazendo? Não, Então, não vai mudar em nada, né? não seria melhor fazer num tempo maior, mas fazer? Com certeza. Porque o tempo chega de qualquer jeito. Exatamente. Uhum. Então, isso foi uma coisa que eu apliquei pra mim. Eu tô falando porque eu também tenho a Aham. mesma dificuldade. Principalmente com o TDAH, de lembrar, de treinar e tudo mais. É uma luta todo E ainda dia. mais se a gente sabe que é a longo prazo, que a gente odeia a longo prazo, porque a Exatamente. satisfação vai vir muito depois. Então, Aí, pra sabe o que quê? eu fiz? Eu abri mão do resultado. Eu treino só porque eu treino. Eu tô tentando, eu tô ensaiando minha mente pra fazer isso. Pra fazer o que Mas se tem que fazer ensaiar no e TDAH acabou. ferrou, porque ele vai ensaiar mais 1 milhão de Mas a coisas. gente faz tanto ensaio mental, não? É, então, mas aí o ensaio mental A sem gente é bom em execução. tanta coisa aqui, né? Aí que tá o problema. Aí a gente fala de TDAH hoje, que aí se for falar da minha história, né, e tudo Sim. mais. A gente volta lá no começo, quando eu recebi. Eu achei esses dias, eu até contei no outro podcast que eu fui, que eu achei uma carta da professora do primeiro ano. Era pro conselho tutelar. Então você enviar uma criança de 7 anos pro conselho tutelar, Meu Deus. será que ela era difícil? Você era difícil quando você era criança? Você acredita que eu era menina boazinha com TDAH? Acredito. Porque eu tinha o desvio de atenção, mas Você não tinha hiperatividade. não, Você não tinha só o tinha. TDA. Aham, exato. Eu não tinha Na hiperatividade. verdade, o seu hiperfoco era em outro lugar. Dependendo da matéria, eu ia muito bem, porque eu gostava de quem lecionava a matéria. A gente escolhe, né? É muito É, doido. aham. Só que tava escrito lá uma coisa que me veio até uma ficha hoje. Esse menino, ele tem medos, ele tem traumas, ele tem alguma coisa, então eles estavam medindo, né? Ela colocou: esse menino não tem medo de nada. Aí eu olhei pra minha vida e vários processos. Eu fiz processo de constelação familiar. O menino que me representou falou: cara, eu sinto Era um, destemido. um destemido, uma energia, uma vontade de passar por cima de tudo. Que se você não tiver esses bloqueios que você tem hoje, nada te para. Eu não sinto medo quando eu tô vivendo o seu papel. Eu não sinto nada. Pra quem não conhece Essa é a constelação, essência, né? é um negócio surreal. É como se você pegasse o HD do outro, os dados do outro, e colocasse dentro de você. Você É, sente o campo você energético do sente o outro. campo energético da pessoa. É muito louco. E é interessante que a energia as pessoas sentem antes da gente chegar, viu? Tipo, o Vitor, ele chegou aqui, eu já senti a energia dele. Porque ela vem na frente. E na Sim, constelação você abraça esse campo, né? é muito doido. E você. Aí entra na história. Ó, o TDAH fugindo. Eu vou voltar no que a gente tava falando, mas. Por que o vampiro não entra numa casa? Já viu história de vampiro? Não, Já assistiu o filme de vampiro? já Você tem cara que assistia Crepúsculo. assisti. E já viajei com o Crepúsculo já. Mas você vai se lembrar do Crepúsculo. O vampiro ele só podia entrar na casa das pessoas quando? De noite, não é? Que ele tem problema com luz. Não. Também porque Quando ele não não tinha estaria o de alho. dia. É. Ou de morcego. Não, mas ele tinha um segredo pra ele poder entrar numa casa. Eu não sei. E ele precisava ter permissão. Ah, tá. Ele não entrava, podia ter o poder que fosse, ele não entrava em nenhuma casa. Eu sei que ele tinha que dar um jeito de conseguir essa permissão. Ele precisava de permissão pra entrar. Todo filme de vampiro, toda história de vampiro, não sei se vocês percebem, mas o vampiro ele precisa de permissão pra entrar. Que interessante, eu nunca. A constelação, qual é a primeira que você já fez constelação? Já. Aham. Você precisa permitir que o outro acesse seu campo. Mas eu nunca fiz com várias pessoas porque eu não tenho essa coragem ainda. Eu só Ah, fiz dos bonequinhos só. então, mas aí quando você vai, e tudo na nossa vida é permissão. Então a gente precisa Aham. permitir. Então, você vai deixar as pessoas manipularem a sua vida e participarem da sua vida a partir do ponto que você permite. Ah, mas essa pessoa faz mal, não sei o que, você permitiu. Ah, não, permitiu. Você não colocou um limite. Tudo é permissão. É Tudo é verdade. permissão. Se você não Até tá pra onde você você chegou hoje. avançar. É. É. Você Olha tem, lá. você tem acompanhado o GPS também, o Elton? Eu adoro ele. Eu Eu acho ele tô no GPS. Cara, Eu não falo muito porque eu não sei até onde eu tenho permissão pra falar dos conteúdos dele. tá. Aí eu preciso ver a permissão. Mas é... e é tão interessante o Elton Weller. Ele é tão fantástico como ele ministra tudo aquilo, que assim, ele deu um curso de 7 horas. Eu assisti às 7 horas. 7 horas, cara. Eu entrei, agora ele tá com a Coisa que eu não universidade lá que eu faço tava isso com fazendo ontem, nada. cara, de liderança surreal. E assim, 7 horas focado, pegando insight, anotando. De repente, nossa, tá de noite. Né? E é tudo que a gente já olhava, já É, via. Ele só trouxe uma clareza pra aquilo. sentido. Ele Trouxe trouxe um sentido, ele trouxe dados, ele trouxe
referências, É, porque ele foi estudar essas ele é referências. muito inteligente. Mas fala da carta da Aí, professora. voltando à carta, Aham. Eu quero saber, eu tô lá ainda. a permissão, né? Eu voltei pra falar disso. Aham. O que que acontece? Ela catou e colocou isso. Só que hoje, vindo pra cá, eu percebi que eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Eu tenho medo de falhar. Hum. Eu tenho medo de fracassar. Mas sabe qual é o meu pior medo? É fazer mal pro próximo. E a gente tem esse medo, a gente só não sabe, tá? A gente faz e depois a gente se culpa, porque a gente não quer fazer isso, a gente não foi programado pra isso. É. Nosso ponto zero não tá no mal, tá no bem. Hum. Eu tenho medo de não seguir o que ele colocou aqui. Uhum. Ah, mas tem mais coisas? Eu vou falar, eu participei de quase todas as religiões, estudei muito, fiz cursos e tudo mais. Por que que hoje eu foco aqui? Eu vou falar pra você que não é cristão, de um ex. Ex não, porque todos os conhecimentos que eu tive eu acho que são muito úteis. Agregou. Agregou muito. Espírita, Umbanda. Eu cresci numa família É de mesmo. terapeutas holísticos. Então, só que Aham. minha mãe nunca deixou de focar no Cristo. Aham. Por mais que ela não seja cristã declarada. Mas Cristo é a energia da cura. Exatamente. Não tem. Ele é o Ele tá em tudo. mestre dos Eu vi ele em mestres. tudo. É, Aí que tá. Eu vi ele em tudo. Em tudo que todo lugar que eu ia, eu via ele. Não exato. tinha como. Só que por que que hoje eu foco aqui? Porque aí tem um manual, né? Se você seguir Sim, direitinho, é Ctrl não C, tem Ctrl erro. V, cara. Não Mas a gente não faz tem. isso. Porque a gente quer mais informação, e quanto mais é dado, mais é Mas tem cobrado. tanta informação aí. É que a gente quer sentir. Porque assim, a gente não é do mundo. Eu vejo que a gente não é daqui, mas a gente tá aqui. E a gente tá E a aqui. gente quer pertencer. E às vezes pertencer com sentimentos também. A gente quer aprovar, a gente quer provar, a gente quer sentir. E aí a gente se desvia. É, mas você pega Salomão, eu tava escutando hoje. O que Salomão fez? Pediu sabedoria. Não, antes de pedir sabedoria. Não sei. Ele teve mais de 1000 mulheres, ou teve Ah, mil sim. mulheres. Ele participou de todas as festas, ele participou de todas as coisas, ele teve a riqueza, ele Provou sentiu, tudo. ele provou tudo. E aí que tá um outro segredo. A gente quer fazer a mesma coisa. A gente quer Quer provar provar porque a gente tudo. não quer aprender com o erro do outro. A gente quer aprender com o A gente nosso quer erro. morder a maçã, né? A gente quer morder a maçã. Exatamente. Exato. Só que ele testou. E o que que ele fala pra nós? Eu já testei tudo e nada me preenche. Nada me preenche mais do que a paz. Nada me preenche Exatamente. mais do que Cristo. Nada me preenche mais do que Deus. Ele é o único, ele é tudo. Sem ele, a gente não é nada. A gente nem existe. E aí você olha e fala, cara, mas ele já disse isso, o outro disse isso. Ah, mas deixa eu tentar aqui pra ver se é isso mesmo. Mas eu quero testar. Você fala, minha esposa conta a história muito engraçada. Quando eu era criança, tinha um fio desencapado lá na casa dela. Ela querendo pôr o dedo. Pai, não, você vai tomar choque. Você vai tomar choque. Eu sou muito essa aí, Ela gente. Que meteu o dedo no raiva. fio, tomou um choque. Nunca mais colocou a mão. Hum, Mas tem gente que continua colocando. tem o Aí que, TDAH da vida, sabe aí que que é o faz você problema. esquecer. Cara, eu já tomei tanto choque descascando fio ligado Você na esquece. força com o dente. Cara, mas tá ligado na força porque eu tô enfiando a boca no fio, cara. A probabilidade de dar erro é grande. Só que aí você olha e fala, cara, mas o choque que eu tomei não foi tão grande. Se eu É um, tomar um choquinho, já era. é um otimismo, né, que a gente tem, assim, ingênuo, né? Mas voltando da carta, que eu quero muito Aí você saber. quer saber a parte Quero, principal. quero porque eu quero falar uma mensagem muito importante aqui também. Eu quero que você diga, né, claro, mas E aí sobre a ela, autoestima da pessoa que tem o TDAH. e aí ela colocou na carta, ela colocou isso, só que na sequência ela colocou quais as características positivas dele. Quais eram? Quais eram? Quais as características positivas que você imagina de alguém que tem TDAH? É inteligente, é brilhante, é ousado, tem as melhores ideias, é entusiasmado. É essas características que eu vejo. Não Positiva. foi essas que ela viu, Não não. foi? Qual que foi? Nenhuma. Como nenhuma? Que crueldade. Ela escreveu, ele não tem característica positiva nenhuma. Alguém ainda apagou de branquinho, que deve ter sido a diretora, que era um amor. Meu Deus. Aí depois rasparam lá. E aí tava embaixo, ele é possessivo, demoníaco, agressivo. E tudo os livros era basicamente Que ela poderia trocar o por delinquente. incompreensível, né? Porque as pessoas não Delinquente. Tentou compreendem. furar a professora com lápis, furou a mão da amiga, bateu no fulano. Quantos você tinha? 7 anos. Aí, essência pura. E aí eu lendo isso me veio muita coisa do que eu passei, né? Eu não me encaixava em lugar nenhum. Então, é engraçado, eu me encaixava, quando eles mandavam ela ficava com raiva de mim e mandava pra quinta série. Aí eu achava legal.
Interessante. Era interessante, porque eu trocava o professor, Aham. Tinha informações novas. tinha informações novas, tinha caneta. Cara, eu comecei a ver Aham. a questão do X ao quadrado, essas coisas lá, e eu olhava lá, caraca, que da hora isso aqui. Gostei disso. Gostei disso. Então, às vezes, eu até aprontava pra poder. E pra quinta Vamos série. pra lá que vocês estão muito lentos. Uhum. Só que uma pessoa que vê alguém com TDAH fala, cara, mas lento é você. Nossa, seu problema com o horário é absurdo, porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Tá. Tem muita ideia. A gente tem muita ideia. Então, a gente tem que ter um controle muito grande. Aí eu continuei indo pros conselhos tutelar da vida, me classificaram como doido e tudo, mas nunca. Se falaram que eu tinha TDAH, eu sinto que eu ouvi em algum momento meu pai e minha mãe falando sobre isso e falando que eu não ia me dar remédio e acabou. E aí, com 28 anos, que veio o relatório, que o meu TDAH era tipo quase 100%. E E como tava o Vitor nessa época? Como que tava a sua autoestima? É... maluco, beleza. Pra vocês terem noção, você acha que eu tenho cara de briguento? uh-uh. Nossa, eu tenho perguntado isso pras pessoas, eu não sei como é que elas não veem essa cara em mim. Não tem. Você é muito tranquilo. Se eu te disser como eu era, eu fui internado por briga. Eu fui parar numa clínica de Nossa, dependente ele foi químico por muito causa disso. educado comigo. Gente, eu falei pra ele assim, ó, vou falar aqui agora, tá? Pra vocês entenderem o começo desse podcast. Falei pra ele, ó, Vitor, a gente vai gravar 3h30. Falei pra ele, um TDAH falando com o outro. Aí eu também fui diagnosticada pelo psiquiatra. A gente ri, mas é trágico, viu? E aí, aí na minha cabeça foi, eu falei 2 horas. Aí ficou 2 horas na minha mente e 3h30 pra você escrito. Quando eu voltei a conversa, porque eu sei que às vezes eu como bola, sabe? Eu volto a conversa, eu falei 3h30. E apressando, coitado, tadinho. Ele veio com toda a culpa, né? Com a pressão. Nossa, eu olhei. Ela E falou, não brigou comigo. Não brigou. ela Você falou, não você brigou. devia estar aqui. Não, você tá demorando pra chegar? Eu falei, ainda Eu, tô no caminho, né? Eu tô na metade do e eu caminho. assim, ele ainda tá no caminho? Mas como assim ele ainda tá no Aí você caminho? falou, tem tempo aqui. Eu falei, nossa, será que ela tava esperando que eu chegasse muito antes? Eu até comentei com o meu cunhado que fui deixar ele no meio do caminho. Eu falei, não, geralmente, isso é é uma mania que as pessoas têm errado, tá? Já aprendam isso pra empresa, pra vida de vocês. Cara, se você tem um compromisso que você quer que a pessoa chegue às 2h30, Avisa. fala 2h30. Não, mas isso em consultório, nessas coisas, ele fala, o horário é às 3, mas chega 15 minutos antes, ou chega meia hora antes pra gente se preparar, então fala. Avisa, avisa. Não, nem coloca, não existe às 3 horas. Se você precisa que a pessoa chegue 2h30, pra que você vai falar pra ela que é às 3 e você quer que ela chegue às 2h30? Não. É porque às vezes ela pode se adiantar também, né? Não, mas, Não, não é legal. Eu concordo com você, eu entendi mas é o que uma você quis confusão dizer. mental. Por que você fala Aham. pra uma pessoa? Mas eu errei É, o horário, eu errei com não, mas você. isso aí é E ele não normal. brigou comigo. Não, você foi super educado. Não, Aí porque é depois eu normal. ainda vi que você estava certo e eu errada. Eu falei, nossa, eu falei pra você 3h30, você me desculpa. Não, eu vou te esperar. Tô aqui te esperando. Eu tava esperando tranquilamente. Aí nisso, foi ela falar, parecia que o meu tempo fez assim, ó. Blum. Aí eu falei, agora ferrou. Será que dá tempo? Eu tava com o tempo também contado, saí Ele também com o ainda falou tempo assim, em depois cima. a gente marca de novo. Deu, de jeito nenhum, eu tô aqui, a gente vai gravar aqui hoje. Aí eu ainda olhei, nossa, né? E o meu ainda cheguei atrasado, né, pra ajudar. Mas deu tudo certo. Tudo E, no tempo de Deus, né? então, voltando nisso, presta atenção no ponto que você coloca, porque é Uhum. tudo referência. Se eu falei 3 horas, a referência vai ficar. Você usou uma referência. Você 3 errou por uma horas. referência. Eu Vai ficar errei. 3 horas. Ah, mas eu preciso que você chegue meia hora antes. Então, não existe 3 horas. Sim, eu aviso, com certeza. Não, não, é que o que as pessoas fazem nos consultórios. Isso é para consultório, por exemplo. A consulta é às 3, mas chega 15 minutos antes. Aí você chega às 3 a pessoa não te atende. Mas não era às 3? Não, gente, peraí. Não, aí tá errado. Mas tem muito Aham. lugar que faz isso. Ele coloca lá, o horário é às 3, mas eu preciso que você chegue meia hora antes. Então não fala às 3. O seu Fala horário já. é 2h30, acabou. Não dá margem pro cérebro humano errar. É que a cultura do brasileiro é atrasar, né? Eu acredito que esses ambientes que têm horários, eles dão uma é previsível É já isso. previsível, mas não conta pro outro que é previsível. Aí que tá. Quando você fala que é às 3, mas você quer que ele chegue 2h30, você Tudo tá bem. dizendo pra ele que eu tô prevendo que você vai errar. Aí ele É, erra. é Porque o que verdade. você determina do outro é muito provável que vai acontecer. E aí Verdade. veio a fama de peste, meu apelido era Pestinha, Denis o Pimentinha, E você fez jus demônio. de tudo isso. Eu fiz jus, lógico. Uma vez falaram do menino, Demônio. do demônio, ixi, demônio era, cresci com isso. Falavam que na outra vida eu tinha matado Cristo. Eu nunca falei disso. Meu E eu Deus. cresci com isso. Meu Deus. E como foi pra você reverter tudo isso? Qual o processo que você teve que passar? Porque Eu, você que trabalha com construção, não é mais fácil construir do zero do que detonar tudo pra construir de novo?
Só que você não pode. É aí que tá. Era eu que eu queria construir do zero. E como que uma pessoa quer construir do zero? Pra construir do zero, geralmente você tem que desistir do projeto que você tá fazendo e começar outro. Como é que você desiste numa vida que já aconteceu? Uhum. Você já tentou desistir da sua? Com ações? Algumas, várias vezes. Uau. Porque o peso, ele é muito grande. A culpa é muito grande. Porque você vai colocar, as pessoas vão colocando em cima de você. Ah, você é assim, você é assim. As pessoas geralmente, quando vão ficando mais velhas, as pessoas proíbem uma de andar com as outras por causa das características dela. Uhum. Agora, você falar pra uma criança que ela é proibida de andar com os amigos porque ele é a peste, que ele é o demônio, que ele é um delinquente, é pesado. Já aconteceu cena do meu melhor amigo, conta essa história. Eu comecei a andar com um amigo meu, que é amigo até hoje, meu irmão do coração. Marião, é nóis, obrigado por tudo, cara. E o diretor da escola, eu nem estudava mais na escola, chamou a mãe dele lá e falou: Você tá deixando o seu filho andar com esse menino? Se eu tinha uns 15 anos também, não era nem um marginal, assim como falavam, não. Eu era um menino, eu era um adolescente, eu era uma Uhum. criança ativa. Bagunçava, fazia tudo, Uhum. brigava, só que aí Só eu que já tinha uma fama, né? já tinha uma fama. Aí meu pai falava pra mim: Filho, você fez a fama, agora deita na cama. Às Você vezes já até fez. quando não é com você, né? Não, Fica... já aconteceu uma vez. Eu ia contar do menino. Eu cheguei na escola uma vez lá e me culparam por um monte de coisa que tinha acontecido lá. Mas eu não tava nem na escola, não, foi você. Bateu no fulano. Falei, não bati. Bateu, as meninas vieram aqui falar que bateu. As meninas tinham batido nele e não quis admitir que ele tinha apanhado das meninas. Você tá doido, eu corri atrás desse menino o caminho inteiro Aí batendo depois nele. ele pediu, né? Ele pediu. Não fala pra mim que eu fiz uma coisa que eu não fiz, cara. É Então vou ter que difícil fazer, de né? dar. Aí Cristo diz que eu não posso fazer isso. E aí a referência que cai é o grande problema. Então, por eu ter carregado essa culpa, você participou da morte na sua outra vida, não sei o que, você matou milhões de pessoas e blá blá blá, e você era assim. Aí eu queria ser o contrário, eu queria ser quietinho, mas aí eu não conseguia conter, porque Não durava muito. não durava. E aí eu me culpava cada vez mais, porque eu olhava e falava, cara, eu não posso ser assim. Eu não quero ser assim. Eu, na minha fase de cafajeste, o que aconteceu? Eu falo isso, cara, eu passei por tanta coisa. Fase de cafajeste. Mas a Adorei. maior parte dos homens passam, mas sabe por quê? Grande Mas parte tem deles. homens que permanecem, que é o É, pior. mas você sabe Pro por que resto da grande vida. parte deles. Isso foi algo que eu vivi. Eu queria ser cafajeste? Pergunta pra mim se eu queria. Você queria? Não. Eu odiava E aquilo. por Era que você era? horrível. É chato. É pesado. Porque você tem que ser um imprestável, cara. E eu odiava fazer mal pros outros. Eu era obrigado a agir assim. Por quê? A minha referência era de mulheres que só saíam com caras que não tratavam elas bem, Ah, caras que a bebiam. música da Taeme, A- Thiago. É como que é? Eu gosto é daquele cafajeste, aquele que não liga. Imagina a influência da música na E mentalidade aí eu das tentava mulheres. fazer certo. Ela era bonzinho e falava, legal, você faz poema. Você não colocou lá, mas eu sou coautor de uma música também, que É de saiu uma na Times música. Square. Gente, ele é um gentleman. Ele tem nome de príncipe. Fala todos os seus sobrenomes aí. Victor Louan, Maia Brito, Gonçalves Dias, Messias Ramos. Vocês ouviram Messias? O Messias eu tomei, Você pegou pra é você? da minha esposa. O Messias Pegou o que Ramos é era de dela. melhor dela, né? Foi uma briga Muito pra bom. isso. Mas o que acontece? Não tô satisfeito só com os meus. Me dá um pouquinho aí. Ah, meu pai fez isso também. Ele fala que é. Ele falou na última palestra lá no antes, eu peguei ele pra falar, peguei ele no pulo, o cara foi muito louco. Eu perguntei pra ele o que ele viu do meu acidente. Ah, não falei do meu acidente, né? Não, você sofreu um acidente? Aos 9 anos de idade eu caí do telhado, tive 2 paradas cardíacas, traumatismo craniano. Tem uma cicatriz daqui até aqui. Meu Deus. E você teve experiências disso? Tive. E aí foi onde a reafirmação Seu propósito. do meu propósito. Porque eu olhava pra Deus e eu falava, eu não quero voltar. Eu não quero ficar lá, eu não sou amado. Cara, é a oportunidade que eu tive de voltar pra casa. Como assim? Eu tenho que voltar pra lá de Exatamente. novo? Não, não, ninguém me ama naquele lugar. Aquele lugar é uma bagunça. É todo mundo mal. Aham. Eu não quero ser mal. E eu tô sendo mal. E a O gente cai no pior. vitimismo também, né? Uh! Eu caí também. E aí eu olhava e falava, mas eu não quero voltar. Não faz diferença. E aí tem toda uma história que eu via. Sabe aquela coisa de filme que você vai caminhando pro que aconteceria se você não tivesse? E se você É tivesse? mesmo? Cara, foi uma cena.
Então eu olhava que a família estava totalmente desligada, era um negócio, tipo, um culpando o outro, era um peso muito grande, era uma... Eu falava, cara, mas eu? O que sou eu? Eu me sinto tão inútil, tão estorvo, eu me sinto um peso. Eu tirei o peso. É. Uhum. Mas ele falava, não, eu tenho um propósito pra você. Você é o elo de ligação de tudo isso. Eu falava, como eu? Eu não acho até hoje isso, é difícil de acreditar. Tô procurando ainda. Mas é. Gente, como você é analítico, hein? Até Deus teve que mostrar dados pra Teve. você. Volta, ó, por isso, por isso, por isso. Meu, e aí ele falava, eu nunca vou te deixar. Não tenha medo. Eu tô com você. Talvez seja por isso que eu tenho essa questão de não ter medo. E falava, eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te deixar sozinho. Nossa. Então isso é uma das coisas que me dava força. E eu continuei sem saber porque eu vim. Só que eu fui ter essa experiência, ver isso recente. Tem uns anos. Eu passei a vida sem lembrar desse momento. Uhum. Então a Você gente só veio com a convicção. Só. Exatamente. Então tudo que eu via dele eu me apaixonava. Então é referência. Ah, mas eu não gosto da espiritualidade, eu gosto disso. Mas ele é um cara exemplar. Ele é uma referência. Ele é uma referência perfeita. Tudo bem você ainda não entender o que se passa por trás da espiritualidade. Tudo bem você ser ateu, você ser judeu, você ser candomblessista, Uhum. espírita. Eu amo os espíritas. Eu queria ser monge. Eles são inteligentes, né? Os monges são inteligentíssimos Os também. espíritas também. E os espíritas São também. os mais inteligentes, eu acho. Eles seguem muita coisa do que está escrito sobre Cristo lá. É. E foi uma dificuldade muito grande para eu viver a vida que está aqui e deixar o que estava lá, porque eu achava que eles estavam fazendo muito mais do que quem está aqui. Eu não sei se você vê, mas a igreja ela ofende muito mais a Cristo, por exemplo, do que os espíritas. É mesmo. Porque eles praticam o auto amor, eles praticam a caridade, eles praticam muita coisa que está na Bíblia. Os espíritas, né? Exatamente. Fraternidade, né? Fraternidade. Uhum. O Você serviço, né? sente Atos de isso lá, serviço. exatamente. Só que tem um ponto. É o que ou você aceita viver o manual ou você não vive o manual. Tá escrito lá que É ali, né? você tem que aceitar ele como um único salvador. E que você não precisa de mais informações. Eu Não falo serve que mais nada. a minha desmistificação de querer buscar outras coisas é o quê? Cara, para de buscar mais informação que você vai ficar maluca porque suas referências vão aumentar. E aí você não vai conseguir seguir nada. É a mesma coisa, você vai fazer lá, a gente pegou o GPS, não sei se você tá fazendo tudo mais. Uma das coisas que eles ensinam lá, não Eu não coloque, faço GPS, eu só achei esse curso aí de 7 não horas. coloque outros métodos. Você vai usar só esse. Por que Sim. que as pessoas hoje no mercado, e aí quando eu falava da minha outra palestra de sonhos, elas não realizam o que elas estão Elas ficam fazendo. desbaratinadas, né? Elas começam no fulano, aprendem um puta num conteúdo. Elas aplicam um pouco e vai pro outro Beltrano. Aí o outro vai lá e rouba. E fica esse cara. Por isso que a gente conhece todo mundo, já passou em todos os lugares. É. E ele fica rodando igual um maluco, ele não consegue terminar nada. Se você pegar o palestrante, o Zezinho, que tem uma história, e pegar o método que ele fez pra mudar a vida dele e seguir aquilo, você vai chegar. Vai, verdade. Você vai chegar. Só que aí você pega um pouquinho do dele, um pouquinho do outro e não termina nenhum. Começa sem acabativa, né? De Não nada. tem. E põe a culpa depois neles. Exatamente. E não tem a ver com eles. É. Eles te dão o manual tá aqui. É a mesma coisa. Se eu pegar o manual do espírita e seguir a risca, cara, eu vou estar aqui. Se eu pegar o manual da Umbanda, que tem uma vertente de muito amor por trás, e seguir a risca, eu acabo aqui. Se eu pegar o A manual do ciência, você Gênesis, acaba aí. você acaba aqui. Tudo você acaba aqui. É. Só que você tem que seguir a risca. Só que esse é o mais fácil de você seguir a risca, entre aspas, porque ele já tá. Só que aqui você tem que Todos os confiar outros são. Exatamente. e experienciar. Exatamente. Boa. Boa, 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 boa. É. Você trouxe a chave. Mas você confia primeiro, depois você experiencia. Os outros não, É. os outros você tem desculpa. As outras religiões, o que veio de problemática, vamos se dizer assim, das outras religiões você tem desculpa. Você tem fuga. É. Não, você pode fumar, você pode beber, você pode fazer tudo isso, que vai dar tudo certo. Só que se você for no manual deles, não fala pra você fazer nada disso. Você tá afligindo contra a sua própria carne, né? Exato. É simples. Contra o templo. A gente falou do corpo lá e de tudo mais, que eu falei que a gente é teimoso de que ficar tomando choque. Você pega a pessoa, ela vê no cigarro e piorar agora. Eu vi uma notícia que vai piorar as imagens que estão no Vai cigarro. ser mais impactante. Mais impactante, e você olha para aquilo, cara, você vê que tá escrito lá que se você fumar durante a gravidez, seu filho pode morrer. Olha O seu o filho tamanho pode ter sequela gigantesca e você tá fumando enquanto seu filho tá na sua barriga. Eu sei que é difícil, tá? Eu já fui fumante. Já foi? Já fui fumante. Então,
Só que por que que ela não consegue usar aquilo pra sair daquilo? Porque algo diz pra ela que pode ser que dê certo, porque a referência de pessoas que deram certo é muito maior do que ela não conviveu com pessoas que tiveram esse problema. Ah, não, mas quantas pessoas fumaram a vida inteira? Minha mãe fuma até hoje e nenhum dos filhos tem problema. Eu tenho TDAH, será? Que nenhum dos filhos tem problema? Entendeu? E o índice isso é até um dado, tá? O índice de pessoas com TDAH e Autismo. autismo em mães que fumam é muito maior. Vai E ser, bebem também. vai ser isso que vai gerar? Talvez Mas sim, pode talvez não. ajudar, né? Pode influenciar. Aí você tem os sinais, pega uma pessoa cardíaca. Ela tem os sinais de quando ela tá tendo um infarto. Ela já sabe controlar o coração dela. E muitas vezes a pessoa cardíaca ela tá sentindo uma dor muito forte. Ela não sabe se é infarto ou se é gases. O que ela faz? Espera. Ela vai pro hospital. Tem pessoas que esperam. Espera passar. Mas a pessoa que tá atenta, ela vai fazer o quê? Ela teve os sinais. É. É os dados que a gente falou no começo. Ela teve os sinais que aquilo tá acontecendo. Ela vai pro hospital. Às vezes pode ser gases, às vezes não pode ser. Você Mas vai arriscar? E tem pessoas que arriscam. Então, Mas o certo é ir pra... é a mesma coisa do cigarro. Não tô criticando, tá? Não é uma crítica, é um alerta de a gente parar pra pensar. Tá escrito lá que a probabilidade de você ter câncer é praticamente de 90%. Pra que você vai viver nos 10% que tá ali? É porque eles pensam assim, mas tá longe, vai dar câncer quando eu tiver uns 80 anos, até lá. Tem gente Mas não é. que faz isso até propositalmente, tem aquela ânsia inconsciente de morte, sabe? Sim. Não consegue praticar o suicídio logo de cara e começa a se matar aos pouquinhos mesmo com intenção. Mas Inconscientemente também, viu? Mas é as crenças. Aí a gente vai lá, vamos voltar no método, só pra gente fechar ele. Tá. São os dois Cs. Crenças, comparação. Então, a comparação, ela gera todas as dores de tudo que tá acontecendo. Então, a gente se compara muito. Então, a gente começa a se comparar e se destruir. Então, a gente cresce sendo comparado. Então, quando você fuma, quando você faz alguma coisa de errado, você tá fazendo baseado em alguma coisa. Qual é o seu ponto de novo? Único. É o de único. A gente começa a olhar e falar, cara, é onde salva. Somos seres únicos, somos seres que tem o nosso ponto inicial, é só nosso. Não existe ninguém que tenha a mesma história que a gente. Não tem como. Então hoje, se você fala, por que você não fala na internet? A internet tem todos os dados de tudo que ela precisa. A única coisa que ela não tem é a sua história. Por que eu tô aqui hoje? Por que eu aceitei isso? Por que eu aceitei falar? Porque tem coisa que ninguém vai poder falar por mim. Só eu vou poder falar. Exatamente. E se eu morrer com isso aqui, muitas pessoas podem morrer por conta de eu não ter falado algo que eu preciso falar. É uma história única. Sim. Aí vem a minha maior dor de quem tem TDAH ou qualquer outra síndrome na questão da parte mental. E não saber disso, né? Liberdade mental. L de liberdade mental. Como que você se liberta? A minha maior prisão durante minha vida inteira foi minha mente. Eu sempre lutei contra a minha própria mente. Aquela angústia, aquele erro, aquela atrapalhada da mente do TDAH, aquela criação. Ruminação. Você vive em outro planeta. A depressão ali, ela é uma ausência também do presente, né? Você nunca tá ali. Então, aquela que o Dali te traz uma depressão que é onde eu tentava desistir de tudo, muito grande. E é uma luta diária, tá? Isso não para, eu luto com isso até hoje. Porque muitas vezes você negligencia, quando você vai ver, você já tá lá de novo. É um buraquinho que você sabe que você tá pra cair. Tá prestes. E às vezes você tá tão viciado naquilo, você fala, vou dar uma caidinha só pra... Exato. Né? Pra aliviar. Mas você sai mais rápido hoje. Muito mais rápido. Por quê? Referência. Ele disse que não ia me abandonar. Ele tem uma promessa pra mim. Ele não é homem pra mentir. Então, liberdade mental. Cuide da sua mente. Aí eu vou falar numa coisa aqui. O tempo acho que tá acabando. Sim, mas tudo bem. Eu vou falar numa coisa aqui que a gente fala do mundo físico, né? Você chega e fala, vou mudar suas referências. Muda de lugar. Muda de casa, muda de cidade, muda de bairro, muda de amigos. Não é isso que se fala nos coaches agora, em todos os lugares? Cuida da sua ambiência. Cuida da sua ambiência. E pra alguém que não consegue mudar aquilo na hora, faz o quê? E aí, se mata? Pô, eu não vou conseguir. Mas é essa sensação que dá, cara. Eu nunca vou poder mudar isso. Eu nunca vou conseguir sair daqui, então eu vou matar, porque eu não tenho escolha. Era isso que eu pensava. Eu não vou ter escolha, eu não consigo sair daqui mesmo.
Vítima. Gente, como a gente é vítima, É né? vítima demais. Esses dias eu tava Mas no isso é entre vitimismo nós. também. E aí Aham. o que acontece? É. Você para e fala, beleza, mas por que que eu não mudo o meu meio físico? Às vezes tá difícil, às vezes é financeiro, às vezes é crença, às vezes é dependência emocional, é É vitimismo, tudo isso é junto? dores internas, porque a gente somos seres cheios de hormônios, Uhum. então a gente é Principalmente as mulheres. muito hormonais, a gente percebe como somos seres hormonais a partir das mulheres, que é algo. Só que sabe que isso é uma vantagem, sabia, pra vocês? Porque vocês sabem que vocês têm ciclos e que vocês variam, os homens não. A gente tem a consciência, né? Exatamente, o homem acha que ele não tem. E todo mundo Homem tem, tem porque também, todo claro que mundo tem. é Homem que formado tá por. chorando demais, vai fazer exame de estrogênio, tá Exatamente. baixo, sabe? Dá uma olhadinha lá nos Não, é a exames. melhor coisa do mundo é você fazer exame hormonal. Cara, É. é um dos principais pilares que eu quero trabalhar com meus mentorados. Primeira coisa, vai fazer exame hormonal. Vamos ver como é que tá. O seu corpo tá funcionando. Vamos ver o que tá faltando aí. É, Vamos ver o que tá exato. fora do equilíbrio. Vamos ter dados. Então, o que que acontece? A gente tem toda essa variação, essa Uhum. loucura de tudo isso. Só que, sabe o jeito fácil de você mudar? Eu vou dar uma ferramenta que eu aplico aqui. Pega o seu Instagram. O que você falou que você quer ter sucesso empresarial, né? Profissional. Profissional. Pega o seu Instagram. Hoje eu acho que você vai saber de cor, porque eu acredito que você faça isso. Você vai no seu pesquisar, o que que aparece pra você lá? Ah, aparece referências que eu busco, né? Aparece coach, aparece todas essas mensagens aí É o de tempo inteiro você fica vendo É. coisa, ou Uhum. é de espiritualidade, Ou receita. É. ou receita, Ou que você gosta de receita, comer que às vezes eu muito. dou uma distraída, porque às vezes pesa muito. Só que aí você vai olhar pra quê? Isso é uma ferramenta, tá? Eu vou olhar, eu quero casar, certo? Por exemplo, isso foi uma coisa que eu Uhum. fiz. Ok, como que é um homem que é casado? De Como ele se verdade. comporta? Como ele se comporta? É Qual é o se comportamento? comportar como, né? Exatamente. E aí você pega. Como é que seria as referências do Instagram de um homem que é casado? Sim, eu, Tem eu compreendo. mulheres de Não, formas. Na verdade, não deveria nem ter quase nenhuma. é. Entendeu? Uhum. Não que pra outros estímulos. Foi quando eu olhei pro meu, eu falei, cara, isso aqui não é um. E eu nem queria mais saber daquilo, entendeu? Eu Uhum. fiquei um ano sozinho antes de conhecer minha esposa, pra me limpar de tudo que eu tinha vivido. E aí eu olhei e falei, comecei a tentar mudar e não mudava, não mudava. Aí eu criei outro Instagram e já era. Porque eu falei, vou levar muito tempo pra mudar isso aqui. E aí o outro Instagram não começou a me mostrar mais as mesmas coisas. Eu mudei quem eram os amigos que eu seguia. Porque às vezes segue por dó. Ou pra ficar preso aquilo É, também. mas é aquela coisa, puta, meu familiar é alguma Uhum. coisa. Só que se eu quero mudar minha ambiência familiar, a minha ambiência de amizade ou de qualquer outra coisa que eu queira mudar, se eu não mudei nem no digital, como é que eu vou mudar no físico? Se a gente É, passa mais de 80% do nosso tempo no digital. pois é. Muda o digital de acordo com o que você quer se tornar. Ou seja, eu comecei a seguir só as pessoas que iam me dar informações, alimentos para minha mente, que iam servir para me levar para onde eu queria estar. Sim, E aí eu tirei tudo aquilo. Vocês querem me seguir, tudo bem, mas eu não posso seguir vocês agora, porque as informações que vocês não estão me dando não estão me levando para o lugar que eu quero chegar. sim. Então tem jeito de mudar, né? Tem. E aí você começa Uhum. ali, porque ali você tem acesso. Ali é fácil para Uhum. você mudar, entre aspas. É. Você tem um botãozinho no Instagram dizendo: eu não gostei disso. Isso me faz mal. Isso me deixa. Então você consegue dizer pro Instagram: eu não quero que você me mostre isso. Sim. Só que muitas vezes ele vai servir de radar para você, ele vai servir de GPS, porque às vezes você vai voltar lá e vai falar: cara, mas por que tá aparecendo isso aqui de novo? Às vezes minha esposa me deu uma bronca essa semana que eu curti um vídeo. Eu curti. Eu assisti um vídeo que era uma piada e tinha coisa de mulher. Eu pegava uma calcinha pequenininha, a outra veio com a calcinha desse tamanho assim e Uhum. jogava em cima. Eu achei super engraçado. Ela falou: só que a hora que começou a aparecer de novo aqui pra você. Entendi. Ele rastreia os algoritmos, né? Aí eu falei: pera, o que eu quero atrair pra mim não é isso. Então tá, discute isso daí pra É se mim. corrigir todos os dias, né? E tá atento, a gente vai errar. Uhum. Só que ali tem coisa mais perfeita que os algoritmos pra te dizer o que Não você tá é? fazendo? Ele te aponta, é o indicador. Ele é um indicador perfeito. É. Então olha lá e fala, cara, isso aqui é a postura de alguém que quer chegar onde eu quero chegar. Entendeu? Isso aqui é a Sim. postura de alguém que quer chegar no sonho que eu digo que eu quero ter. Ah, não, mas não tem nada do sonho que eu quero ter aqui. Será que esse sonho é seu mesmo? Será que realmente é seu objetivo? Você tá sonhando o sonho do outro. Ou será que você colocou aquilo porque você não tinha nada pra colocar? Porque eu coloquei por muito tempo um monte de sonho que eu não tinha nenhum, eu coloquei alguma coisa lá. Será que você quer mesmo isso? Aí você fala, cara, mas eu nem sigo. Por muito tempo eu não via nada de Fórmula 1, mas eu falava que eu queria ser piloto de Fórmula 1. Ah, legal, você é piloto de Fórmula 1, nem sei como é que liga um carro. Sim. Por que eu quero ser piloto de Fórmula 1? Sei lá, só porque eu coloquei na minha cabeça. Hoje eu comecei a ter um amor maior.
Então hoje você vai no meu Instagram, tá cheio de coisa de Fórmula 1. Mas ao tempo que eu falava que eu queria ser piloto de Fórmula 1, não tinha nada de Fórmula 1. Então o que eu queria ser naquela época? Eu não queria ser nada de Fórmula 1. Muito bem. Muito bom. Olha, tá excelente esse papo, gente, mas a gente chegou no final. Pra finalizar aqui, Vitor, dá uma mensagem pro seu público que te assiste, que te acompanha. E muito obrigada, viu, pelo programa que foi sensacional. Vai ter que ter a parte 2 aí, gente, porque tem muita coisa ainda. A gente foi mais um É, bate-papo aqui, né? isso. Eu Foi muito bom. vim sem saber do que eu ia falar. Hoje a mensagem que eu deixo pra vocês é a mensagem que eu deixo no final da minha apresentação, que é o poder da culpa despertou a paz que habita em mim. O poder da culpa despertou a paz que habita em mim. Desde que eu comecei a fazer esse processo, eu comecei a descobrir que a culpa ela é só uma forma de te alertar o que você precisa prestar atenção e melhorar. É a mensagem, né? Então olha pra ela. Não se culpe pela culpa. E se corrija ao passar do tempo. E para as pessoas saberem mais do seu trabalho, qual que é seu arroba? Meu arroba é o Victor Louan. L-O-U-A-N, é um Luan com O. Uhum. E no YouTube agora eu vou começar a postar minhas palestras, meus conteúdos é Victor Louan. Aí não tem o O. Muito Por obrigada, acaso viu, já tem Vitor? o Victor Louan, não sei por quê. Obrigada para você que ficou até o final. Compartilha esse programa, curte. E até o próximo episódio do Pode Ser Franca. Muito obrigada, Vitor. Eu que agradeço. E até a Obrigado a você. próxima. Até a próxima. Tchau! Tchau, tchau, gente.